Oi, turma! Essa é a nossa terceira videoaula de governança cooperativa. E vamos falar sobre os tipos de governança, alguns conceitozinhos simples e de fácil entendimento. Bom, agora que nós já entendemos o que é a palavra governança e por que ela é importante dentro de uma cooperativa, vamos entender que existe governança em vários níveis, em vários âmbitos. Bom, então, quando a gente fala em tipos de governança, a gente precisa saber que existem 4: a governança global, a governança pública, a governança corporativa e a governança cooperativa. Bom, de uma maneira bem resumida, a governança global, como o próprio nome nos sugere, elas envolvem todos os países do mundo. Então, diz respeito ao quê? Ao conjunto de políticas e regulamentos que são adotados por instituições internacionais e que são aplicados a todos os países do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala numa ONU, que é uma Organização das Nações Unidas, nós estamos falando de uma instituição que atua abrangendo todos os países do mundo. Então, nela se faz presente a chamada governança global. A segunda é a governança pública. E ela é adotada especificamente nos chamados órgãos públicos, ou seja, nas prefeituras, nos governos estaduais, na União. Em todos esses órgãos públicos são adotadas a chamada governança pública. E nas empresas privadas? Ora, lá o mesmo sistema de regras de administração é chamado de governança corporativa. E por fim, nas cooperativas, muito fácil a expressão, nós chamamos de governança cooperativa. Eu coloquei para vocês aí no slide o que vem a ser a governança cooperativa de uma outra maneira. É o conjunto de processos, políticas, leis e regulamentos que fundamentam a forma como uma cooperativa é dirigida, administrada e controlada, permitindo que seus cooperados assegurem a execução dos objetivos organizacionais. Tá? Então, a governança cooperativa, enquanto um conjunto de processos, políticas, leis e regulamentos, se resumem em boas práticas de governança. Bom, e os 4 princípios que todos os tipos de governança que nós vimos, seja a global, seja a pública, seja a corporativa ou cooperativa, todas têm que seguir esses 4 princípios para que dê certo. O primeiro é o da transparência, que é um termo que eu tenho utilizado desde o início das videoaulas dessa disciplina. Por quê? Porque a governança tem como base essa transparência de informações entre quem faz gestão e os proprietários. Então, é importante que a informação vá e volte, sem mentiras, sem enganos, tá? Porque isso faz com que a organização como um todo consiga prosperar. O segundo princípio é o da equidade. Equidade é a mesma coisa que igualdade e diz respeito a você tratar de maneira justa todos aqueles que fazem parte da cooperativa e não impedir o acesso a documentos ou qualquer tipo de informação que for solicitada. O terceiro é a prestação de contas.
todos aqueles que estão na gestão têm por obrigação prestar contas de tudo que acontece. E isso não envolve somente a questão das finanças e dos contratos da cooperativa. Reúne também tudo aquilo que acontece dentro da cooperativa, seja na questão social, seja na questão ambiental, né? É uma obrigação da equipe de gestão prestar contas de tudo que acontece em todos os setores. E por fim, a responsabilidade corporativa. Olha, quem está à frente da gestão de uma cooperativa precisa entender que um dos seus objetivos é fazer com que a cooperativa cresça, com que a cooperativa melhore a vida de todos. Então, o seu papel não é simplesmente ficar no computador, regulamentar contratos, não. Ele tem que inovar, tem que pensar em maneiras de fazer com que a cooperativa melhore, prospere, atenda às demandas dos seus cooperados. Então, esses são os 4 princípios que todo tipo de governança precisa se basear para que dê certo. Bom, para fechar essa nossa videoaula, eu apresento para vocês a estrutura básica da governança cooperativa. Bom, observem na setinha que está destacada em vermelho que acima de tudo está a Assembleia Geral. E quem é a Assembleia Geral? São os cooperados, né? Os cooperados, eles têm o quê? A função de serem proprietários como um todo, mas eles delegam a uma equipe a gestão, né? Bom, nesse meio aí da figura, nós temos alguns conselhos, que são os conselhos de administração, conselho fiscal, a gestão executiva, que é, como eu disse, quem faz a administração da cooperativa, e ao final o mercado ao qual ela atua. Então, esses aí são os principais agentes que estão envolvidos. O que eu chamo a atenção é o que exatamente a seta em vermelho destaca. Quem é que está no topo da governança cooperativa? É a Assembleia Geral, ou seja, os cooperados. Então, são a eles que a gestão executiva, que está abaixo, deve prestar contas, deve ser transparente, deve agir com senso de justiça. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver um pouco do papel de cada um desses conselhos. Espero vocês, até breve!